rolando em relação à divulgação, à não divulgação do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Bruno tem mais informações sobre isso, certo, Brunão? Chega mais. Ô Paulo, a você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Vamos lá entender então a expectativa aqui do Palácio do Planalto, sendo mais exato de Janja e Lula, era que essas informações elas acabassem sendo divulgadas hoje, até o final da semana, sobre essa informação, se Jair Bolsonaro se vacinou ou não. Em diversas ocasiões, ele chegou a divulgar que não se vacinou, que não iria se vacinar no enfrentamento à Covid-19 e aí impôs um sigilo de 100 anos sobre essa informação. Não muito longe, na campanha eleitoral de Lula, ele repetiu diversas vezes que, se eleito, iria retirar o sigilo. Então, enviou uma ordem à Advocacia Geral da União que retirasse o sigilo de fato ali, a controladoria, melhor dizendo, que retirasse o sigilo, e a expectativa é que isso acontecesse durante essa semana. Não vai mais acontecer. E por qual motivo? A gente conta rapidamente. É que hackers invadiram o sistema do Ministério da Saúde e alteraram informações sobre Jair Bolsonaro. Em relação a isso, existe uma investigação que está em andamento, iniciou em 2022, e as informações que estão lá no cartão de vacinação, existe uma suspeita que as informações não são verdadeiras. Inclusive que Jair Bolsonaro se vacinou em julho, em um dia específico em São Paulo, e no mesmo dia a agenda era aqui na capital federal e não no estado de São Paulo. Então, diante disso, informações que não são reais estão sendo investigadas. Essa divulgação ainda não vai acontecer esta semana. A expectativa é de finalizar essa investigação, aí sim divulgar algo que seja real. Diante disso, Lula e Janja afirmaram que eles iriam divulgar a informação sobre eles, que eles se vacinaram. Agora não foi divulgado se essa divulgação ainda vai acontecer. Incertezas, o que iria acontecer, a expectativa acabou sendo maior do que a realidade. Paulo. Muito bem, Bruno Pinheiro participando com a gente aqui do Morning Show e atualizando um pouquinho sobre essa polêmica que está rolando em relação ao cartão de vacinação do ex-presidente da República. Obrigado, Bruno. Já que nós estamos falando em sigilo, gente, o Tribunal de Contas da União aceitou inclusive o pedido do Congresso Nacional para conferir os gastos sigilosos realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nos meses de novembro, outubro e dezembro de 2022, época que teve um expressivo aumento justamente no período eleitoral. O documento foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e também pelo relator do processo, o ministro Antônio Anastasia. Eu vou botar em discussão esse tema por aqui, Piperno. Você que gosta bastante de um sigilo em determinadas questões específicas, meu querido Fábio. Só em questões amorosas, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte: isso foi uma medida ruim adotada pelo presidente da República, que agora provoca uma consequência pior. Veja, quando o presidente da República, qualquer que seja ele, tem todo o direito de divulgar ou não seu cartão de vacinação. Agora, à medida em que ele chega e fala, olha, vou impor um sigilo de 100 anos nisso aí, é claro que ele provoca curiosidade em todo mundo. Vai ter um monte de repórter querendo saber por quê, adversários políticos. Então, veja, uma medida ruim gerou essa consequência desastrosa e que agora só vai piorando, porque entra até hacker nisso aí. Então, eu acho que o presidente da República tinha todo o direito de não revelar o que estava lá. Só que agora, o máximo que pode acontecer é alguém constatar, estou falando de hipótese, né, que ele, por algum motivo, foi obrigado a se vacinar e ele vai passar por mentiroso. Ou seja, haveria um dano político, mas isso não significa nenhum tipo de crime, ilegalidade. Só que nesse pacote de sigilos que vão ser derrubados, eu até disse ontem, o que me interessa muito mais é do caso Pazuello. Por quê? Porque o Pazuello foi absolvido em um processo conduzido aí pelo Estado-Maior do Exército. Então, me interessa saber quais foram os motivos, as razões que esses militares encontraram para arquivar esse caso do Pazuello, que fez sim, que participou de um evento político no momento em que ele estava na ativa, o que é vedado.
Então, esse me interessa mais. O do Bolsonaro, passa por acontecer ele passar por mentiroso, enfim. Deixa eu te falar, eu acho que você está aliviando pro Bolsonaro, hein? Não sei, deixa eu perguntar a opinião de Alexandre Borges, um minuto. Cadê o Alexandre Borges? Coloca na tela aqui para mim, Fernandinha, só para eu entender se o Ale compactua da minha opinião, que Piperno está passando pano para Bolsonaro. Por favor, Alexandre. Hoje eu concordei com a UAFA, briguei com o Mano e estou vendo o Piperno defender o Bolsonaro. Até o final do dia vai chover canivete, né? Então, hoje... É carnaval. Hoje... Carnaval, bem lembrado. Acho que todo mundo tomou uma caipirinha no café da manhã hoje. Você não vê... É pinga mesmo aqui no Brasil. Vocês não veem que se trata apenas da Inquisição Espanhola quando menciona-se Jair Bolsonaro? Tudo tem que virar notícia, caça, os direitos mais íntimos dele são defasados. O outro também passando pano. Já não basta aqui. O próprio Piperno disse. Peraí. Olha que eu tô quieta hoje, hein? O Bolsonaro nunca se preocupou com dano político. Lá vem só um minuto. Alexandre Borges, por favor. Muito rapidamente, nós não estamos falando de uma intimidade do tipo do exame de próstata dele. Nós estamos falando de uma intimidade de uma vacinação na pandemia, onde isso se refletiu em política pública. Então é sim importante a gente saber se ele, na vida, na sua pessoa física, ele fez o que ele falou para as outras pessoas fazerem. Lembre que ele tomava remédios experimentais que não funcionavam, mas ele tirava 2 eletrocardiogramas por dia. Por quê? Porque é o presidente da República. Em compensação, gente que é atendido no SUS, que tem que marcar uma consulta com 1 ano de antecedência, estava tomando o mesmo remédio, sem o mesmo tipo de cuidado. Então, que se abra, que se investiga, isso tem nada a ver com sigilo, isso porque virou política pública. Se Jair Bolsonaro se tratou de frieira no pé, problema dele. Vacina é outra história. Muito bem. Meu querido Adriano, por favor. Não vejo a política pública nisso, porque ele não veio dizer não se vacine, ele veio colocar pela liberdade, ele tentou defender a liberdade do cidadão. Não sejam perseguidos caso vocês decidam não se vacinar. Uma dúvida. Ele falou isso do início ao fim. Uma humilde dúvida. Ele realmente postulou os nossos direitos. Humilde dúvida. Quando alguém chega e fala que a vacina pode dar AIDS, isso não seria a mesma coisa de você chegar e falar não se vacinem porque isso é perigoso? Você está falando de uma afirmação retórica. Ele não afirmou isso categórica. Não, uma afirmação retórica. Claro, ele não é um comunicador, ele não é um bom comunicador. Mas ele era presidente da República. Mas ele tinha a decência de falar diretamente com o seu público todos os dias. Perfeito. Coisa que eu não vi nenhum presidente falar antes dele. Então, mas um presidente da República tem que falar com o seu público ou tem que falar com o cidadão brasileiro? Isso que eu não estou entendendo. Com o cidadão brasileiro, ele falava direto com o cidadão brasileiro. Agora, tudo que ele fala é Inquisição Espanhola, tudo que ele fala é ataque, tudo que ele fala... Então, a gente fica discutindo o que ele falou, em vez de discutir os resultados de governo. Por que a imprensa, a imprensa oficial, não está falando dos 300 mil gastos pelo Lula e pela Janja no Meliá? Porque teve 700 mil mortos na pandemia, doutor. Mas é um vírus. 700 mil mortos na pandemia, você não vai querer Morreu mais gente na gestão Biden que na Trump. Exato. O problema é quem, não é o quê. Isso que a gente tem que verificar. O Brasil foi o país que mais vacinou no mundo. Essa é a discussão, pô. Então, tá aqui o AFA falando. Que mais vacinou no mundo. Apesar do Bolsonaro. Não, mas a gente vacinou. Foi ele que comprou. E foi o único que decretou estado de emergência nacional no dia 4 de fevereiro de 2020. Até o Supremo Tribunal Federal, os 11 de capa, tirarem os poderes dele e transformarem na rainha da Inglaterra. Onde já se viu prefeitos e governadores assumirem gestão de saúde pública. Ele está arrependido. Onde já se viu? O que você está faziam isso para atacá-lo. O Piperno está meio nervoso. Não estou nervoso, estou super calmo. Não, criaram a crise. Não, mas
agravaram a crise para atacar o presidente. A ação dele durante a pandemia foi uma ação criminosa. O fato dele insinuar que havia alguma relação, por exemplo, com AIDS. Veja, o fato dele levar aquela reportagem, não falar alguém, isso já é uma coisa indecente, porque se trata de um influenciador. Como é que no auge da pandemia, no momento que morriam 3, 4 mil pessoas por dia, você vai fazer esse tipo de ilação? Ele pediu desculpas esses dias. De novo, continuamos. Aí já tinha morrido um monte. Continuamos como policiais da ética verbal e não dos resultados de governo. É mais ou menos quando ele falou que lá atrás a ditadura devia ter matado mais 30 mil. Aí 10 anos depois ele, desculpa. Mas ninguém lembra do Lula falando graças a Deus que ninguém lembra o coronavírus apareceu. Porque é a seleção de quem disse. Aí ninguém lembra, né, que o Lula, ele também usou todas essas palavras horríveis, agradeceu a Deus por ter o coronavírus aqui, e aí as pessoas, né, abafam o caso. E que apesar da pandemia, foram criados 5 milhões de empregos, apesar da pandemia, a economia se consolidou, o país tem pela primeira vez, cresce mais do que a China, inflação menor que a americana. Brasil. Então, é só o que ele fala. O problema é o que ele diz, essa fofocaiada. A gente vai continuar sendo uma república de bananas, porque a gente se preocupa com as fofocas. Mas ainda bem que não volta mais, porque tem uma coisa. E cresce. Mas volta. É melhor o Lula. E se tivéssemos eleições limpas, ele não tinha saído. Para começar. Para começar. Doutor, para começar. Porque, olha, virou lei 2 vezes as urnas auditáveis. Tiraram exatamente na vez dele. Microfone, maravilhoso. Pode desligar. Perfeito. Doutor, eu já falei ontem aqui que vocês, bolsonaristas, precisam resolver uma coisa. Ou foi culpa do sapatênis, ou teve fraude eleitoral. Eu respondi as duas coisas Paulo. não foi rola. O processo eleitoral mais sujo que já se viu. Não rola. Censurado. Não rola. Porque a TV Jovem Pan... Por que a TV Jovem Pan foi censurada? Mas censura prévia, assim, a gente saber o que se falava. Eu entendo perfeitamente, mas nós temos uma realidade, vamos enfrentar. É isenção, é dar voz aos dois lados. Mano Ferreira, por favor, como é que você está vendo aí essas passadas de pano? Grande Mano. Eu acho que a gente pode Olinda pegando fogo. Lá vem o Mano. Porque é obrigação do presidente da República, não apenas no Brasil, como em qualquer democracia liberal, que num caso de pandemia, onde há um problema de saúde pública, o chefe de Estado se engaje em vencer a pandemia, o que, no caso do coronavírus, significava a campanha de vacinação, ou seja, se trata de uma obrigação moral de qualquer chefe de Estado liderar a campanha de vacinação. Então, em qualquer lugar, seria natural que o presidente da República não apenas se vacinasse, como que fizesse isso publicamente. Se fosse um chefe de Estado, de fato, ele poderia ter convidado várias autoridades, personalidades do Brasil para se vacinarem junto com ele, num ato simbólico de incentivo à vacinação. E a gente está tendo que tratar aqui sobre o sigilo de um cara que quis, no meio de uma pandemia, onde o país precisava de liderança para enfrentar um dos momentos mais difíceis da nossa história, onde milhares de brasileiros perderam entes queridos, ele se apequena e diz, não, vocês não vão nem saber se eu me vacinei ou não, vocês não vão nem saber se eu acho ou não a vacina segura, eu vou ficar aqui dando sinais de que ela provoca AIDS, vou fazer comentários sobre virar jacaré, tratando a vida das pessoas com piada, e não vou me expor aqui como um líder diante do que realmente importa, que é cuidar da vida das pessoas. Então, é muito engraçado, porque esse conservadorismo, desculpe o Alexandre Bosch, porque não é conservadorismo, esse bolsonarismo, essa extrema
direita brasileira, que muitas vezes se diz a favor da vida, a favor da família, a gente viu na pandemia o desprezo à família das pessoas, o desprezo à vida, o desprezo ao cuidado com as pessoas que estavam morrendo. E é disso que se trata. Então, acaba sendo uma coisa meio surrealista, porque, no fim das contas, uma coisa importante, intimidade, o direito individual é algo do cidadão. O Estado brasileiro tem o dever de cuidar dos direitos do cidadão. O chefe de Estado, portanto, numa situação dessa de saúde pública, o que ele tem é dever, não é direito de fingir, de ficar fazendo pantomima com uma coisa tão séria como a vacinação. Alexandre Borges. Olha, eu estava ouvindo, eu estava lembrando daquele soldado japonês que não aceitou que a Segunda Guerra acabou e ficou escondido numa ilha 30 anos. Tentavam avisar ele que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, mas ele ficava lá com a arma na mão, batalhando contra ninguém. E isso eu acho lamentável quando se entra nesse estado mental de não entender quando uma guerra acabou. Existe uma guerra, que foi a eleição de 2018, essa guerra já acabou. Vamos olhar para frente, entendeu? Não adianta achar que essa retórica militante, criada no multiverso do Zap, vai impedir o Ministério Público, a Justiça, a Polícia Federal de investigar tudo que tem que ser investigado. Pode chorar, pode espernear à vontade, a Justiça vai trabalhar. Então, eu acho que assim, um conselho que eu dou a muito bolsonarista que, em tese, ama mais o Brasil do que ama o seu mito. Vamos olhar para o Brasil tem muita coisa para ser criticada nesse governo. Esse governo está cometendo um monte de erro que a gente pode criticar e devemos aqui todo dia, e a gente fica perdendo um tempo absurdo com essa história de bancar o soldado japonês sozinho no meio da ilha do Pacífico, 30 anos depois do fim da guerra, ainda dando tiro em pombo, achando que está na guerra. Vamos olhar para frente, vamos cuidar do Brasil. Muito bem. Doutor, você me pediu, por favor. Mano, Ale, não esqueçam do seguinte, a vacina que não impede que você propague o vírus, que não impede que você contraia o vírus. Eu sou vacinado de sarampo e nunca peguei sarampo, entendeu? A vacina que a Suprema Corte Americana decidiu que não é vacina. A vacina que causou, né, ou que esteve dentro do corpo de 78,84% dos mortos, né? Então a gente não está falando de uma política de vacinação. Não faltou vacina para ninguém, faltou tratamento. Mandar as pessoas para casa para tomar dipirona era uma péssima ideia. Isso virou política nacional. Fica em casa, fica deprimido, fica com medo, não faça esportes, não tome sol. Quando a doença chegar, você está entregue na bandeja. Era isso que ele defendia. Então, se a gente conseguir ter isenção a analisar além da pessoa, a gente vai verificar que ele postulou pela nossa liberdade. Os transportes públicos absurdamente lotados, as pessoas perdendo seus empregos, sabe? Há uma correlação direta de aumento de violência pública de 0,5% a cada 1% de desemprego. As pessoas ficaram sem ter o que comer. É muito fácil falar fica em casa quando a gente tem todo o conforto do mundo, quando a gente tem a nossa TV a cabo, quando a gente tem internet, quando a gente tem ar-condicionado e iFood. Eu dou auxílio para famílias em 2 favelas em Osasco que não tinham literalmente o que comer. Não tinham mais emprego, não tinham mais nada. Então essas pessoas estavam sendo observadas e defendidas pelo Bolsonaro. Não é por ser bolsonarista, é por concordar com o que ele fala. A preocupação a ineficácia dele era essa. Patente das vacinas, a ineficácia patente das medidas adotadas por prefeitos e governadores. Sinto muito, mas isso é um discurso absolutamente ultrapassado que você está fazendo aqui e eu não vou admitir isso. E anti-vacina. Turma, não, isso aqui não é anti-vacina, é a liberdade de cada qual. Esse discurso, é a liberdade de cada qual. Já foi. Nós vamos ter que girar a pauta. Nós não vamos discutir vacina aqui, porque esse é um assunto absolutamente vencido na nossa sociedade. Graças a Deus que a gente conseguiu vencer isso.